Este aqui então é o circuito do Proteus do cubo de LEDs de 3 camadas, 3x3. Aqui nós temos os 9 LEDs que fazem parte da primeira camada, né, de D1 a D9. A segunda camada de D10 a D18. E da terceira camada D19 a D27. Então cada camada tem 9 LEDs. Nós vimos na montagem, né, no início, no primeiro vídeo, que nós pegávamos o terminal do LED negativo e fazíamos então a conexão de todos os negativos de todos os LEDs da respectiva camada. Então eu tenho aqui todos os LEDs da primeira camada unidos pelo terminal negativo. Do mesmo modo, na segunda camada, todos os LEDs, todos os terminais, né, do LED, terminais negativos, estão conectados. E na terceira camada a mesma coisa. Então cada camada vai ter em comum o terminal negativo conectado. E para ativar cada camada, nós utilizamos um transistor, né, BC548. Esse transistor, então, quando em condução, ele vai levar os terminais negativos da camada em questão para o negativo. Então, para ativar uma determinada camada, basta então acionar o transistor em questão de cada camada. Percebam que para ativar cada camada neste projeto, nós utilizamos o pino 2, o pino 3 e o pino 4 do Arduino. Então esses 3 pinos, eles são responsáveis para ativar as camadas, né, as suas respectivas camadas. O pino 2 vai ativar a primeira camada, o pino 3 a segunda e o pino 4 a terceira camada. Então uma vez que o pino 2 esteja com nível lógico alto, eu vou estar então alimentando aqui a base do transistor, que vai entrar em condução, colocando, né, os terminais negativos dos LEDs da primeira camada em contato aqui com o terra, né? Do mesmo modo, as outras camadas, né, a camada ligada ao pino 3 e ao pino 4 vão funcionar do mesmo modo. Pino 3 uma vez acionado, um nível lógico 1, vou acionar o transistor da segunda camada, que vai fazer com que todos os terminais negativos vão a nível lógico 0, né, dando condição aí para ativar a respectiva camada. Do mesmo modo aqui, pino 4, uma vez ativado, vai fazer com que o transistor Q3 da terceira camada entre em condução, jogando para nível lógico 0 todos os terminais negativos da última camada. Então os pinos 2, 3 e 4 do Arduino vão ser responsáveis para ativar as camadas. Perceba agora que os pinos 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 são os pinos em que eu vou acionar as colunas, né? As colunas do cubo de LED. Uma vez acionadas as camadas, né, eu posso acionar essas colunas. Uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. Então, por exemplo, se eu ativar a primeira camada, o pino 2, a nível lógico alto, eu faço com que esse transistor entre em condução. Deste modo, ativo a primeira camada. Ativando a primeira camada, qualquer coluna que eu
coloca nível lógico alto, vai fazer com que um LED acenda. Então, eu vou ativar a primeira camada e agora ativar essa coluna. Nível lógico alto no pino 4. Eu vou estar então fazendo com que este LED aqui acenda, somente esse LED, porque os outros LEDs eles não têm alimentação, né? Porque eu preciso que cada coluna esteja alimentada e cada camada também seja habilitada. Nesse caso aqui está habilitada a primeira camada e a primeira coluna. Então eu vou acender este LED, o D1 somente. Então é dessa forma que funciona esse circuito do cubo de LEDs. Eu aciono as camadas pelos pinos 2, 3 e 4 e as respectivas colunas aqui 4, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Esse número aqui está errado, é o número 4, é 5, não o número 4, aqui está como número 4, mas é 5 na sequência, né? É 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, pino 2, 3, 4, eu vou acionar as camadas. Pino 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, as colunas. Assim eu consigo acionar um LED por vez, ou todos os LEDs, dependendo de qual coluna, de qual camada eu estou acionando. Vamos fazer então as conexões do cubo de LED, né? Então, vou mostrar para vocês aqui como foram feitas as conexões, né? Aqui está o Arduino com as conexões. Percebam que as conexões foram feitas do pino 2 ao pino 13, né? Está sendo mostrado agora então os transistores, né? Os 3 transistores que vão fazer lá as conexões das camadas, né? São 3 transistores, 3 camadas, 5 mais 4, 9 resistores, né? Que estão conectados aos LEDs, né? São os 9 as 9 colunas do cubo de LED. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. Então cada coluna ligada então a um resistor. E aí está funcionando, né? Um código de exemplo, né? Fazendo funcionar aí um efeito no cubo de LEDs. Vejo que um efeito bem legal. Vamos diminuir a luminosidade então do ambiente aqui para ver como é que fica, para ver se fica melhor a visualização. Então tá aí o exemplo, né? As conexões feitas no Arduino e rodando aí um efeito, né? do cubo de LEDs. Depois a gente vai ver em detalhes a programação, né? Não vou dar esse efeito aí, mas eu vou dar o básico, né? Aí deixar para vocês fazerem as suas programações aí, né? Os seus códigos. Então tá aí o efeito do cubo de LED, né? Com suas conexões.